Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria. Amém? Para todos nós. Aleluia. Eu estou um pouco nervosa hoje, parece que eu vou me batizar. Parece que é o meu dia de batismo. É uma alegria que vem, uma gratidão no coração, quando nós vemos a palavra de Deus se cumprindo na vida daqueles que nós amamos. Não é verdade? Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Convido você a se colocar de pé. Vamos ler a palavra de Deus em reverência à sua palavra. Marcos 1. Iniciando no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Profeta. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Glorificamos o teu nome, Senhor, por termos a oportunidade de ler a tua palavra, de aprender mais de ti. Espírito Santo, toma o total controle da minha vida e da vida de cada um que está aqui. Estamos aqui porque te amamos e queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Então nós vemos aqui um homem a quem Deus escolheu para trazer a mensagem, para levar a mensagem antes que Jesus viesse e estivesse já operando, no seu ministério. Mas João, ele trazia um batismo, e esse batismo era um batismo de arrependimento. E hoje nós vamos ter batismo aqui de 3 vidas, de 3 mulheres de Deus. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui quando assumimos essa obediência a uma ordenança do Senhor. Nós entendemos que constantemente nós precisamos nos avaliar. Quando João vem e diz: vocês precisam ser batizados, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele vai trazendo uma mensagem a cada um que vai se chegando a ele. Vai chegando pessoas, como lemos aqui, de toda a região da Judéia, de Jerusalém, confessando os seus pecados. E aí assim era batizado por João no Rio Jordão. Constantemente precisamos nos avaliar e lavar as nossas vestes, entrando em um arrependimento diante do Senhor. O
pecado, ele traz uma condição de impureza perante o Senhor, que precisa ser reconciliada. Por isso a palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Por favor, Vitória, vem cá. Eu não sabia direito o que eu ia dizer hoje, mas eu busquei o Senhor e eu perguntei o que eu vou falar, Senhor, sobre o batismo. E a semana passada eu procurei a Lu e falei: Lu, me ajuda a encontrar as batas de batismo. E ela me ajudou. Eu levei essas batas para casa, lavei. Ontem à noite eu estava passando elas para que vocês, para que ela estivesse bonita também. Mas isso foi um processo para Deus falar comigo. Deus, ele tem o seu jeito de falar com cada um de nós. E o Senhor começou a falar comigo sobre vestes. E você está vendo essa veste aqui? Branca, limpa, alva. E o Senhor foi falando assim: assim são as tuas vestes. Deve ser as tuas vestes, vestes brancas, alvas. Todos nós temos uma veste no mundo espiritual. E o Senhor foi falando sobre essa veste que nós deveríamos ter e cuidar em todo o tempo delas, para que não só no dia do batismo nós colocássemos uma veste assim branca, limpa, sem mancha, mas todos os dias nós devemos cuidar dessas vestes, porque no mundo espiritual essa veste existe. Você está com ela. E aí o Senhor começou: como estão as tuas vestes, filha? Obrigada, filho. Como estão as tuas vestes? Oh, achei. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Ele fará justiça do Senhor. Assim são aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo o tempo. Nós temos uma vida, nós temos um caminho, a nossa vida é um processo que só vai terminar quando estivermos diante dele. E o Senhor começou a me fazer entender que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso me arrepender todos os dias, de uma palavra que eu dou, de um pensamento que eu tenho, de uma atitude, de como eu trato o meu irmão, de como eu falo com as pessoas. Tudo isso reflete na minha veste. Você sabia disso? Tudo isso reflete na sua veste. Na veste que você escolheu colocar no dia que você disse: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito. Eu quero uma mudança de vida.
E às vezes a gente fala assim, meu Deus, é tão difícil falar de algo. É muito difícil. Porque nós precisamos ter o temor do Senhor. Temor da sua palavra. Temor não só no falar, mas no viver. No viver. A palavra do Senhor, Ele fala o quê? Que em todo tempo a minha veste ela tem que estar limpa, branca, alva, mas que também nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Óleo significa unção, significa autoridade. A autoridade do Espírito Santo sobre mim. Isso não pode faltar. Então eu tenho sempre que entender que eu preciso buscar me humilhar todos os dias diante do Senhor, para fazer aquilo que agrada o coração dele, para andar segundo Ele escreveu, segundo Ele me ensinou a sua vida, com o seu testemunho para que eu andasse. E o óleo na cabeça faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença você ter o Espírito Santo e você não ter. Você ter autoridade ou você não ter. Mas como é que eu vou me manter cheio do Espírito Santo? Para que eu possa ter esse óleo todos os dias sobre a minha cabeça. Como é possível eu permanecer cheia do Espírito Santo? E aí eu vou dar um exemplo para você de um ribeiro, de um lago, que é alimentado por uma fonte. Todo lago, todo ribeiro é alimentado por uma fonte. Mas se porventura aquela fonte for interrompida, aquela fonte secar por algum motivo, e aquele lago, aquele ribeiro não receber mais água da fonte, o que vai acontecer com aquele lago? Ele vai secar. A água vai apodrecer, vai cheirar mal. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós precisamos todos os dias dessa água, desse fluir do Espírito Santo em nós, para que nós não venhamos secar e nem venhamos cheirar mal. Esse princípio, ele se aplica à nossa vida espiritual. Se a gente se desliga da fonte, nós deixamos de ter comunhão com Deus e impedimos que as correntes espirituais fluam em nós e através de nós, na nossa vida. E a nossa vida se seca assim como um lago morto, água parada, infrutífera. Eu preciso ter uma constante comunhão com o Pai, porque Ele me capacita a estar sempre cheio do Espírito Santo. E eu cheio do Espírito Santo, eu vou conseguir, eu vou ter a autoridade para enfrentar Satanás e seus agentes. Eu vou ter autoridade, eu vou ter força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nosso coração e a nossa mente tem que estar totalmente centrado no Senhor. Nos encher da palavra de Deus que nos fortalece e que vai nos confortar a cada dia diante das situações que nós vivemos. E diante disso, quando eu me encho, quando eu bebo dessa água todos os dias, dessa fonte, eu deixo ela entrar e me lavar e me limpar, porque uma fonte tem sempre água nova, não é verdade? Você pega aquela água assim, vai beber, e você toma e a água vai caindo ali, vai vindo mais e mais, e aquela água ela vai indo embora, e vai chegando outra. É assim a fonte. E essa água mostra
maldade de coração, das minhas atitudes erradas, dos meus pensamentos errados. E essa água ela vai me lavando, ela vai me limpando, ela vai me purificando. A cada momento ela vai me purificando. E quanto mais eu busco, quanto mais eu buscar a presença do Senhor, quanto mais eu buscar a palavra de Deus, ela vai me alimentar, ela vai me saciar a minha sede e ela vai me purificar. E a cada dia eu vou conseguindo andar, eu vou conseguindo me tornar uma pessoa melhor. Mateus 28, já no finalzinho, no versículo 16, 28, 16, Mateus 28, 16. O Senhor está aqui, já enviando os seus discípulos. E a palavra de Deus diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-lhe dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! É um mandamento com promessa. Que coisa linda! Então Jesus se aproxima deles e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e. Então a primeira coisa que o Senhor nos diz: vá, não fique parado. Não fique parado. Deus tem um ministério para você. Deus tem algo para fazer usando a sua vida na vida de outras pessoas. Ah, mas eu já tenho 70 anos. É só o início. Para Deus não tem idade. Então você pode ser criança, assim como novo, que já entende um pouco sobre o batismo e falou: pastor, eu quero me batizar. Coisa linda de Deus. O batismo é de João, ele falou. O batismo de João. É lindo demais uma criança que ela já é ensinada desde pequena no caminho que deve andar. E essa é uma ordenança do Senhor. Essa é uma palavra que Deus fala conosco. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensina, não é só trazer para a igreja, mas é falar com ela em casa. É falar com ela da palavra de Deus no caminho. Em todo o tempo, além do exemplo dos pais. Mas gastar tempo com os filhos, falando da palavra de Deus. Então sim, quando ele estiver mais velho, ele não vai se esquecer. Ele vai dizer: quando eu era criança, minha mãe e meu pai, a gente se sentava na sala e fazia uma roda assim no chão, e ali ele lia a palavra de Deus e ali ele nos ensinava. Isso vai ficar na sua memória. E ele não vai se esquecer. E o Senhor diz assim: então, você tomou uma decisão de se batizar. Um dia você tomou a decisão de aceitar Jesus. E agora o segundo passo é obedecer às ordenanças do Senhor, que é o batismo e a ceia. São duas ordenanças que o Senhor fala: isso eu quero que vocês façam até Ele voltar. E nessa, depois, como eu disse para elas, não, a nossa vida não para aqui. Deus ele tem muito mais para nós. Tem muito mais. Então, o seu ministério, de repente, pode estar começando agora. Aquilo que Deus deseja fazer com você, usando a sua vida. E o Senhor diz: a autoridade foi me dada.
discípulos. E aí eu te pergunto, quantos discípulos você tem? Quantos discípulos você já fez? O discípulo, ele vai olhar, não é só ensinar, não é só trazer uma palavra de ensino, mas ele vai caminhar com você. Você vai caminhar com ele. Ele vai olhar para você. Ele vai até se parecer com você. E o Senhor diz: você precisa fazer discípulos. Outro dia eu estava pegando um pé de um adorador, dizendo assim: você precisa fazer discípulos para ficar no seu pé. Porque você é maravilhoso, você é demais. Mas você não vai viver para sempre. E eu não sei também quanto tempo você vai ficar aqui. Então, chegou a hora de fazer discípulos. E o Senhor disse que isso não é só para ele, não só para mim, é para todos nós. Precisamos fazer discípulos. E a terceira coisa, dentro desse texto que o Senhor fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um selo da justiça que vem pela fé. Quando nós lemos Marcos 16, 15 e 16, e diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então hoje vocês vão receber esse selo da justiça que vem pela fé. O Senhor é a nossa justiça e Ele, a balança dele é uma balança perfeita, não pende nem de um lado nem do outro. E Ele se fez justiça por nós. Mas tudo isso que nós vivemos é pela fé. Pela fé que temos na palavra de Deus. Pela fé que temos que Jesus veio a esse mundo e morreu por nós. E nos garante a vida eterna. Então quem crê e for batizado será salvo. Precisamos crer que Ele existe. Precisamos crer que Ele salva. Que Ele é o único que pode nos salvar. Precisamos crer nisso, bem pela fé. E a quarta coisa que Ele fala: depois que você ir fazer discípulo, você batiza eles. E aí você faz uma quarta coisa: você ensina eles a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Você ensina eles a obedecer a tudo o que eu ensinei a vocês. E aí sim, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até que eu volte, até o fim, até o fim dos tempos. Os discípulos, eles eram humanos, eles tinham falhas, assim como nós. Olha para nós aqui, ó, a pastora Miriam está aqui e continua, presta atenção. O Senhor Jesus diz assim, que os discípulos, eles tinham falhas, eles erraram, eles não creram quando Jesus disse que ia morrer na cruz. Eles não creram, ficaram: não, o que é isso, Senhor? Estamos aqui, vamos ajudar, vamos, né? Depois Jesus ressuscitou. Quantas coisas aconteceram que Jesus disse que faria e eles não entenderam, eles não criam? E mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, o que aconteceu? Eles fugiram, porque eles tinham medo de ser presos. Demorou para eles assumirem a posição deles. Demorou um tempo. Demorou. Sabe por quê? Porque eles são humanos. Homens. Assim como eu e você. Quanto tempo que a gente demora para assumir aquilo que Deus quer que a gente faça? A gente pensa, a gente fala assim: ó, Senhor, o Senhor me dá uma resposta, o Senhor confirma para mim? Aí Deus vai e confirma. Ó, o Senhor pode confirmar de novo? Para mim ver se é mesmo? Aí Deus vai e confirma. Mas é assim, sabe? Se o Senhor puder confirmar de novo, eu agradeço. Tira, toma,
você vê o poder de Deus se cumprindo na sua vida. O Senhor, Ele não depende da nossa fé ou da nossa espiritualidade. Por quê? Porque Ele pode realizar algo na nossa vida se a gente estiver totalmente disposto a se entregar nas mãos dele. Não é o nível de fé que vai medir isso, ele fazer ou não. Porque ele sabe que nós somos medrosos. Ele sabe das nossas dificuldades. Então eu preciso me entregar totalmente nas mãos do Senhor. Como eu sou, como eu estou. E fazer o que Ele pediu para mim. E eu não preciso sair daqui e ir para a África. Eu não posso falar para o vizinho, a porta do lado do apartamento onde eu moro. Eu estarei indo. Um dia, a Ivanilda foi, Ivanilda? E falou para ela. Ele falou para Raquel. E hoje ela está aqui, presenciando. Porque ela viu que a semente que ela lançou através da palavra na vida delas gerou, deu fruto. Claro que depois elas foram, ministradas, aprenderam muito, estão aprendendo até hoje. Mas o início de tudo, a sementinha foi lançada. E nós precisamos todos os dias fazer isso, lançar essa semente. Porque talvez você não vai colher, outro virá e vai colher. E esse crescimento quem vai dar é o Senhor. Você não sabe, a gente não sabe. Mas nós precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. Que é ir, obedeça, faça tudo aquilo que eu tenho ordenado. Porque se você obedecer, o Senhor Jesus diz assim em Marcos 16, 15 e 18: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Palavras de Jesus. Promessa do Senhor para aqueles que estão debaixo de obediência. Para aquele que escolheu primeiro se limpar, se purificar e dizer: Senhor, agora eu estou limpo. Agora eu posso participar da promessa. O batismo, ele vem, ele simboliza uma limpeza. Somos batizados, somos lavados pela água que nos purifica. E quando tomamos essa decisão, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Quem crê, eu vou batizado sem sangue. Mas depois de limpo, colocar uma roupinha bonita, coração limpo, mãos limpas, coração puro, eu vou poder me assentar à mesa do banquete, à mesa do Senhor, poder comer com Ele. O Senhor convida a você nesta manhã a se arrepender dos seus pecados, da forma errada que você tem vivido. Não deixe que essa oportunidade se vá. Eu não te conheço. Eu não sei como você está. Mas o que eu sei é que Jesus Cristo te chama hoje para uma nova vida. Assim como elas escolheram um dia. E hoje elas estão obedecendo a palavra de Deus. Então hoje o Senhor te chama. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Coloque agora. Fala com o Senhor. Coloca o teu coração agora diante do Senhor. Se limpe diante do Senhor. Como estão as tuas vestes? Como estão as tuas vestes diante do Senhor? O Senhor hoje deseja te limpar.
Ele quer trocar as tuas vestes. Ele quer te dar vestes de salvação. Ele quer tirar as tuas vestes sujas do pecado, do mundo. E Ele quer te dar vestes limpas, brancas, alvas, vestes de salvação, para que você possa entrar na presença dEle e Ele te acolher como filho, e você possa começar uma nova caminhada com Ele, na presença dEle. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu sei que eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu sei que eu preciso do Senhor. Até agora eu não quis tomar uma decisão, eu fui deixando para mais tarde. E muitas vezes eu já tive até outras oportunidades, mas eu disse não depois. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Ele quer te libertar hoje das amarras do pecado. Então, se coloque na presença do Senhor e diga: eu quero ser salvo. Eu quero, Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero obedecer às tuas ordenanças. Eu quero seguir os teus princípios. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero ser uma nova criatura. Se você deseja receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador essa manhã, eu convido você, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração com você. Vem cá, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha. Essa decisão é você e Deus. Eu não estou dizendo para você, ó, fica nessa igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim: você precisa de Jesus para onde você for. Aonde você morar, aonde você trabalhar, por onde você for, você precisa de alguém com você. E esse alguém se chama Jesus Cristo, aquele que é o seu amigo e companheiro. Amém? Tem alguém? Se não, não tem problema. Fica com você essa questão. Mas não deixe que se passe hoje, para você tomar uma decisão diante do Senhor. Amém? Nós vamos agora cumprir essa palavra do batismo, a primeira ordenança do Senhor. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. E Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida? O único Senhor e Salvador da minha vida. Pela sua pública profissão de fé, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
sobre a sua vida? Sim. Amém. Pela sua pública profissão de fé, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, Raquel. Olha lá, meus irmãos. Raquel, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Jesus Cristo, Ele